Meu cordial boa noite a todos vocês que mais uma vez estão reunidos aqui para uma live, para uma videoaula do Clube da Bíblia. Lembrando que essa já é a 8ª aula, nós estamos em uma sequência, primeiro módulo, uma sequência de temas muito interessantes, e hoje, de forma especial, tendo em vista que o tema também é muito especial, nós temos um convidado que gentilmente aceitou o convite para vir compartilhar o seu conhecimento. Já quero apresentá-lo aqui para vocês, antes da gente fazer a oração. Temos a satisfação de receber aqui o pós-doutor em teologia, ele é jornalista, é teólogo, pastor Marcos de Benedito. Ele que vai compartilhar o conhecimento com a gente, porque o tema de hoje é muito especial. Vamos avaliar um pouquinho qual era a Bíblia de Jesus. Qual era a Bíblia que Jesus estudava? Se você tivesse um encontro com ele e pedisse para que ele mostrasse os livros sagrados onde ele se abastecia, o que ele mostraria para você? Então, esse é o tema de hoje, e para que a gente tenha um entendimento amplo, profundo daquilo que o Pai do Céu preparou para nós, mais uma vez nós vamos orar. Nós vamos começar esta videoaula, como começamos as demais, pedindo a bênção de Deus e a iluminação que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo que soprou, que inspirou a mensagem para os profetas, ele vai nos capacitar para que a gente possa entender o de hoje. Podemos fazer uma oração? Hoje eu quero ter a honra de fazer a primeira oração pedindo essa bênção ao Pai do Céu. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, porque nesta noite de segunda-feira podemos estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo privilégio de participarmos do Clube da Bíblia, pelo conhecimento que o Senhor tem compartilhado conosco até aqui, e por tantas oportunidades maravilhosas que o Senhor nos oferece de conhecermos a Ti, de conhecermos o Teu propósito para a nossa vida, de tomarmos decisões pela fé, de alinharmos a nossa vida com aquilo que o Senhor nos revela. Nesta noite, te pedimos mais uma vez a capacitação que vem do Espírito Santo para entendermos profundamente o conteúdo que o Senhor preparou para nós através do pastor Marcos de Benedito. Abençoe-o e que ele seja instrumento da tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Marcos de Benedito, antes de começar a bombardear o senhor aí com perguntas, não é sempre que a gente tem o privilégio de recebê-lo aqui conosco, eu gostaria que o senhor desse uma saudação e explicasse, eu estou meio intrigado aqui, porque eu acho que não é coincidência, explicasse por que o seu sobrenome, de Benedito, é o mesmo sobrenome do Tiago. É só coincidência? Boa noite, pastor Marcos. Boa noite, pastor Tavela. Boa noite, amigos. É uma honra, uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. Algumas faces aqui são bem conhecidas, outras não, mas são amigos, são irmãos em Cristo. E meu abraço para todo mundo. Olha, não é coincidência, não. Eu conheço esse menino aí desde pequenininho, bem pequeno ainda. E o Tiago é meu filho, Marcos de Benedito e da Luciene, também está acompanhando aqui o curso. E é muito bom ver o Tiago envolvido aí com esse projeto. Deus abençoe ele, Maiara, e todos os amigos aqui também, e você. Amém, glória a Deus. Eu já tive a oportunidade de dizer, se alguém está chegando hoje, né? Eu me sinto muito honrado com o convite que o Tiago estendeu para mim, para eu ser o professor aqui do Clube da Bíblia. Mas o Clube da Bíblia é um projeto que o Pai do Céu colocou no coração dele lá quando começou a pandemia, e nesse ano esse projeto desabrochou, chegou até você que aceitou o convite para pertencer ao Clube da Bíblia, e a gente fica muito feliz por isso, porque o Tiago atendeu o chamado do Pai do Céu para ter o Clube da Bíblia. Tiago, mais uma vez, parabéns, muito obrigado, e que privilégio a gente estar junto aqui. Pastor Marcos, eu preparei aqui algumas perguntas que eu quero, aí com a sua permissão, eu vou colocá-las aqui numa sequência que eu considero que possa ser uma sequência para nos ajudar a entender essa pergunta. Afinal de contas, qual era a Bíblia de Jesus? Qual era a Bíblia que Jesus lia? E, independentemente, né, o nome, daqui a pouco eu quero perguntar, né, se chamavam a Bíblia de Bíblia naquela época,
mas eu gostaria que a gente avaliasse aqui algumas coisas. Jesus, durante o seu ministério público, ele era chamado de mestre, ele era um rabi. E isso era uma posição de poucos. A pessoa, para se estabelecer como um rabino, como um rabi, como mestre, ele precisava ter muito conhecimento. Mas não era conhecimento de química, física, matemática, era o conhecimento da palavra de Deus. Então, Jesus era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Mas, afinal de contas, qual que era a Bíblia de Jesus? Onde é que ele estava lendo, que ele estava estudando? E a gente sabe que a palavra Bíblia é uma palavra grega, que significa livros, então Bíblia não é uma palavra que era comum na época de Jesus, porque foi dado esse nome depois. Como é que eles chamavam o conjunto dos livros sagrados que eram reconhecidos como sendo a palavra de Deus? Pois bem, em primeiro lugar, esse título que você deu aí para a aula de hoje, a Bíblia que Jesus lia, esse é um título que talvez, possivelmente, não sei, mas foi inspirado num livro que foi escrito pelo Philip Yancey. Tempinho atrás eu ganhei um livro, uma biografia ou autobiografia dele, e ele conta um pouco da história da vida dele, e não foi uma vida fácil, não. Uma vida muito complicada, na família ali, com muitas perdas, ele teve um irmão que se matou, então uma vida bastante dramática e trágica. E esse autor, então, ele começou a seguir um caminho mais positivo, com base no estudo da Bíblia. Ele escreveu livros sobre sofrimento, escreveu livros sobre graça, e um dos livros dele, bastante interessantes, é um livro sobre a Bíblia que Jesus lia. Só que, para o mundo evangélico, que costuma valorizar bastante o Novo Testamento, então foi uma surpresa, porque ele escreveu para valorizar o Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus lia, porque não existia ainda o Novo Testamento. Então, a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento, aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, alguns acadêmicos chamam de Bíblia hebraica. Eu trouxe aqui uma Bíblia hebraica, que na verdade não é hebraica, é uma Bíblia em inglês, mas traduzido aqui, que é uma Bíblia de estudo judaica. E aqui tem uma palavra que é Tanakh. E essa palavra Tanakh aqui embaixo, ela foi formada por umas 3 siglas aqui, o comecinho de 3 palavras. E o comecinho dessas palavras é Torá, que se refere à Bíblia como um todo, mas principalmente aos 5 livros de Moisés, chamado de Pentateuco, palavra que veio do grego também, e mais especificamente a lei. A palavra Torá quer dizer instrução, quer dizer ensino. Então, essa primeira parte tem que ver com a lei, com a instrução, com o ensinamento. Para o povo judaico, e, portanto, para Jesus, essa primeira parte era a parte mais sagrada, era uma parte fundamental, muito importante. Daí, depois, vinha uma outra parte, que é o Nevi'im, que tem que ver com os profetas, e esses profetas, alguns Nevi'im ou Nebirim, são os profetas, que é um grupo de escritos ali. E tem também a parte do Ketuvim, está escrito até embaixo aqui, que tem que ver com a parte dos escritos. E essa divisão em 3 partes é uma divisão que já vem desde antes de Jesus, bastante antiga. Mas esse nome, Tanakh, ele só veio na Idade Média. Agora, tem uma outra palavra chamada Mikra, que já era usado no tempo dos rabinos, ali na época de Jesus, um pouquinho depois, mas o nome mais verdadeiro, assim, o mais autêntico para aquela época era Escrituras. A palavra Escrituras está relacionada com escritos, são escritos sagrados. E então esse é o nome. Embora os judeus usem esse nome Tanakh aqui para o conjunto da Bíblia hebraica, mas é um nome que veio depois. Mas a divisão em 3 partes já existia, e a Bíblia já existia. Então, acho que, em poucas palavras, a gente tem esse quadro aqui a respeito dessa Bíblia. Jesus, naturalmente, era um leitor muito profundo, assíduo, regular da Bíblia, ele conhecia a Bíblia
de uma maneira muito maravilhosa, muito intensa, muito profunda, e, naturalmente, ele também deu um significado novo para essa Bíblia, porque essa Bíblia falava e fala a respeito dele, e com a leitura dele e a interpretação do Novo Testamento, então o Antigo Testamento ganhou uma outra leitura, um outro sentido para nós. Sabendo aí, vocês tinham me dito que a gente ia conversar sobre isso, daí eu peguei uns 3, 4 livros aqui para mostrar. Um livro é esse aqui, ó, A Bíblia com e Sem Jesus. Esse livro foi escrito por 2 autores, um especialista em escritos judaicos e tal, e outro em escritos cristãos, no Testamento. Então, eles pegaram alguns temas da Bíblia do Antigo Testamento e procuram mostrar a perspectiva simplesmente judaica, não cristã, e a perspectiva quando a gente lê pela lente de Cristo, que lançou luz sobre o Antigo Testamento. Em certo sentido, Jesus redefiniu o Antigo Testamento. O sentido estava lá. Mas você pega alguns textos bíblicos que, quando a gente coloca Jesus, ganha um outro sentido. Você pega Jonas. Para os judeus, é uma história bastante interessante, meio humorística, que você tem ali, que fala sobre arrependimento, fala sobre graça, salvação do povo, mudança. Mas quando você vai na dimensão cristã, além desses aspectos, a gente tem também o aspecto de uma prefiguração da morte de Cristo. Porque Jonas foi lá para baixo, ficou aquele período na barriga do peixe gigante, e depois voltou. Então, no Novo Testamento, a gente tem essa aplicação para Jesus. E aí a gente pode pegar uma série de temas. Se a gente for, por exemplo, Isaías 53, se você ler Isaías 53, que começa, na verdade, no último versículo de 52, é um poema sobre o servo sofredor, que é o próprio Jesus. Na visão judaica, não tem toda essa intensidade, essa aplicação a Jesus. Mas quando a gente lê do ponto de vista cristão, olhando daqui para lá, então isso se ilumina e ganha uma dimensão muito grande em relação à morte de Jesus. E agora, a Bíblia que Jesus usou era essa. De que maneira é que Jesus tirou o programa para o roteiro do ministério dele? De onde ele sabia que o Messias não deveria ser um Messias conquistador para vir matar os romanos, fazer um negócio grande? Ele tirou do quadro pintado a respeito do Messias lá de Isaías, ele tirou isso de Daniel, do livro de Daniel, que fala sobre o Filho do Homem, que estabelece todo um roteiro sobre a vida dele. Então, ele estudava essa Bíblia de maneira muito profunda. Quando o diabo foi lá e tentou no deserto e falou para ele, citou algumas passagens da Bíblia, aí ele mostrou o verdadeiro sentido daquela palavra, daquela passagem, e ele disse, você tem que conhecer essa palavra aqui dessa maneira. Então, essa Bíblia era tudo na vida de Jesus, foi ela que deu todo o sentido, direcionamento para o ministério dele. Eu já falei um bocado nessa primeira pergunta, não sei se você quer que fale mais ou vamos para outra aí. Tá bom, pastor, me corrija aqui se por um acaso eu não entendi alguma coisa adequadamente. Para a gente responder de imediato, a Bíblia de Jesus era, na verdade, o Antigo Testamento. E, naquela época, não era chamado de Antigo Testamento e não era chamado de Bíblia, mas a principal expressão era as Escrituras. E Jesus mesmo, ele menciona isso algumas vezes, né? Como está escrito nas Escrituras. Talvez o texto mais famoso seja lá aquele texto de João, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está se referindo aos escritos sagrados. Mas que na época de Jesus era dividido em 3 grupos. A lei, os profetas, os escritos. Ou os escritos. Então, se eu estou me lembrando aqui de um texto de Jesus dizendo, até que o céu e a terra passem, nenhuma palavra, nenhum i, nenhum j, ele vai ser retirado da palavra de Deus. Mas ele faz menção de forma especial à lei e aos profetas, ali naquele texto de Mateus capítulo 5, verso 17 em diante. Então, quando Jesus está dizendo a lei e os profetas, eram expressões para se referir ao conjunto dos livros sagrados. Isso, divisões da Bíblia
hebraica daquela época. Era parte, e isso aqui englobava toda a Bíblia. Muito bom. Pastor, indo agora para a segunda pergunta. A Bíblia não foi escrita assim em um ano, não foi escrita em meses, ela foi escrita no decorrer de muitos séculos, começando lá com Moisés. Eu vou arredondar aqui, 1500, talvez ali por volta do ano 1450, 1500, Moisés escreveu o primeiro livro, o livro de Jó, e depois os demais livros ali do Pentateuco nos anos seguintes. Até os últimos livros, né, os últimos profetas que escreveram depois do exílio. Vamos arredondar, em 1000 anos, a Bíblia foi, os livros do Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus estudava, que Jesus ensinava, os livros foram escritos num período de aproximadamente 1000 anos. Mas, na época de Jesus, eles já estavam todos juntos. Na verdade, uns 1.500 anos aí. Você falou 1000, acho que, mas queria dizer 1.500. Quando os primeiros foram escritos, estou arredondando aqui, pastor, os primeiros foram escritos lá pela volta do ano 1500 a.C., e os últimos, ali no período pós-exílico, por volta de 400 anos antes de Cristo. Uhum. Eu digo assim, o intervalo, né, o período para que todos os livros fossem escritos, em torno de 1.100 anos, desde os primeiros lá, cerca de 1.500 anos antes de Moisés. Mas a minha pergunta, pastor, em que momento esses livros do Antigo Testamento eles foram agrupados para que eles pudessem ser considerados? Estão aqui todos juntos, desde os escritos de Moisés, passando pelos escritos dos profetas, passando pelos escritos dos livros poéticos ali, até os últimos profetas ali do período pós-exílico. Quem foi que juntou esses livros a ponto de dizer, aqui estão os escritos sagrados? Esse aqui é o conjunto de livros que compõem as escrituras. Bom, as informações disponíveis indicam que quem fez esse trabalho de formar um cânon, a palavra cânon a gente usa, alguns falam cânone ou cânon, a gente usa aí para as escrituras, os escritos sagrados, e também para a literatura em geral. Então, quem fez esse trabalho foi Esdras, ali depois do exílio babilônico. Foi uma época assim de bastante escuridão espiritual, porque o povo tinha desobedecido a Deus, buscado outros deuses, outros ídolos. Então, foi uma época que a gente teve um vácuo de revelação. Dentro desse período aí, que a gente chama de intertestamentário, por causa que está entre os dois testamentos, a gente tem muitos anos aqui, algumas centenas de anos, em que nós não tivemos revelação. Então, foi um vácuo. Quando o Espírito de Deus não se manifesta de maneira mais visível, intensa, normalmente a humanidade cai numa escuridão aí, e foi isso que aconteceu naquele período. Os judeus costumavam dizer naquela época que a profecia havia cessado. Quando eles falavam na manifestação do Espírito Santo, que é o que revela o conteúdo das Escrituras para os profetas, então eles chegaram à conclusão: o Espírito Santo não está revelando nesse momento. Aí eles diziam que a profecia tinha cessado, que eles consideravam a profecia basicamente como sinônimo da revelação do Espírito Santo, e aí eles diziam que havia apenas uma Bat-Kol. Essa Bat-Kol literalmente quer dizer filha de uma voz. Então eles diziam naquela época: o Espírito Santo não está aqui trazendo revelação das Escrituras, mas a gente tem uma voz pequena, aqui menor, que ainda está com a gente aqui. E foi nesse período que a gente, então, começaram a surgir alguns escritos que não eram inspirados, nesse vácuo, mas, ao mesmo tempo, não foi um período assim de escuridão espiritual. Eles tiveram umas coisas interessantes também. Toda uma reconfiguração da teologia, porque o exílio foi terrível, foi dramático, pessoal. Eles tiveram que reconfigurar a sua noção de povo escolhido, da presença de Deus com eles, da ausência de Deus, por que Deus permitiu, por que não permitiu. Isso foi um impacto terrível para a nação ali. E nesse processo de pensar a respeito de Jerusalém, qual o papel de Jerusalém, qual o papel
de Sião, que eles chamavam Jerusalém, como morada de Deus. Então, eles foram redefinindo tudo isso aqui, e nesse processo nós encontramos também esses homens piedosos, santos, e entre eles Esdras, que procuraram colocar esses escritos sagrados tudo dentro de uma ordem daquilo que a gente chama de cânon ou cânone. Então, foi nesse tempo de mais ou menos, a gente pode colocar ali, talvez, por volta de 465, 450 antes de Cristo, um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas foi nessa parte, 450 anos antes de Cristo, a gente já tinha uma definição daquilo que era considerado um conjunto de escritos sagrados. Muito bom. Pastor, agora, em cima disso que você falou, eu acredito que a gente já consegue aqui avançar para matar uma charada. Eu tenho amigos católicos, eu tenho familiares que são católicos, e quando eu me proponho a ler a Bíblia com eles, alguns dizem assim, não, mas a tua Bíblia não é igual à minha. E a minha resposta é sempre a mesma. Olha, tudo que está na minha Bíblia está na sua Bíblia, mas nem tudo que está na sua Bíblia está na minha. Então, se eu ler na minha, é certeza que vai ter na sua Bíblia também. E eles falam assim, tá, mas o que tem na minha Bíblia que não tem na sua? E eu sempre faço questão de dizer para eles que tem alguns livros na Bíblia católica que não estão na Bíblia protestante. E aí, pastor, vem a minha pergunta aqui. Será que a minha Bíblia protestante, ela tem livros a menos? Ou será que é a Bíblia católica que tem livros a mais? E aí eu acredito que uma maneira da gente tentar responder isto é a gente imaginar como foi essa Bíblia que Esdras configurou, né, deu essa configuração, para dizer aqui estão os livros sagrados, os livros canônicos, e foram os livros que chegaram nas mãos de Jesus. E aí vem a pergunta, pastor, nessa discrepância que a gente tem entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, a Bíblia que Esdras configurou e que foi a Bíblia que Jesus usava, era mais parecida com qual? A minha Bíblia protestante ou a Bíblia da minha tia, que é católica? Para a gente perceber isso aqui, essa diferença, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Então, a Bíblia hebraica daquela época, que a gente chama de Antigo Testamento, e eu queria apenas mencionar, não sei se você já mencionou em algum momento, mas a palavra testamento quer dizer aliança. Aliança é aquele pacto, aquele contrato de amor que Deus fez com a humanidade em várias etapas, até culminar com a nova aliança da morte de Cristo ali, selada com sangue. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento quer dizer antiga aliança e nova aliança. Aquilo que a gente chama de Antigo Testamento já existia, então, em algum momento lá, no 5º século antes de Cristo, e de uma maneira já com um cano formatado ali, digamos assim, selado, consolidado por esses homens. Esdras era um homem que tinha uma sabedoria muito grande, informações daquela época mostram que ele era um camarada, era um escriba, mas um camarada que tinha muito conhecimento e habilidades também, juntamente com Neemias. Neemias mais administrador, mais um cara de iniciativa, mas Esdras era um cara mais de templo, de acompanhamento, de leitura, de estudo. Então, ele fez essa seleção, mas não foi ele que formou o cânon. O cânon apenas foi reconhecido pela inspiração que já tinha em si. E aí, o que aconteceu? O tempo foi passando, o povo de Deus se espalhou. Era os israelitas, que é o povo de Deus no sentido de ser escolhido para abençoar o mundo, através da linhagem de Abraão, que viria o Messias, mas também para abençoar o mundo através do conhecimento dessa verdade sagrada, bíblica. Mas o povo se perdeu no meio do caminho e foi para outros lados e se dispersou. Alguns voltaram depois, ali na época dos persas, voltaram para Jerusalém para reconstruir, outros ficaram e outros foram para outros lados. Então, no meio dessa dispersão, havia muitos judeus no Egito, por exemplo, na cidade de Alexandria, e uma cidade que foi fundada em homenagem a Alexandre aí, né?
E era uma cidade que tinha uma biblioteca muito grande, o pessoal com muita cultura, muita leitura, mas assim como acontece com muita gente que às vezes muda para outro país, e a língua original vai se perdendo depois de 2 gerações, 3 gerações, de repente o pessoal não está falando. O pessoal que vem da Europa para cá, para o Brasil, passado veio muita gente, depois de 2, 3 gerações aqui, o pessoal não fala a língua original direito lá, nem italiano, nem polonês, nem alemão, nem nada. Então, às vezes, umas palavras, mas começa a falar português. Então, esse pessoal deixou um pouco de falar hebraico, aramaico, começou a falar grego ali naquela região. Então, o que aconteceu? Eles resolveram fazer uma tradução da Bíblia para o grego koiné, que é o grego mais comum falado pelo povão. Algumas pessoas pensam que a Bíblia foi escrita aqui numa linguagem celestial. Não, ela foi escrita numa linguagem do povo. Se a gente olhar os temas da Bíblia, eles começam lá no começo do mundo e eles vão acompanhando a história, o movimento de Deus, vão acompanhando a cultura e acompanhando geograficamente, mas acompanhando também, através do tempo, essas pessoas, das aspirações, da cultura, do que as pessoas querem. É a palavra de Deus, mas que dialoga com a nossa cultura. Então, esse pessoal estava ali, queremos a Bíblia em grego koiné. E aí diz a lenda que aparece em Fílon, aparece também em Josefa, aparece num outro escritor anterior, dizendo que eles arrumaram 72 sábios, alguns falam 70, e aí colocaram em salas diferentes para traduzir a Bíblia e, milagrosamente, compararam o conteúdo de novo e tudo bateu e traduziram ela ali rapidinho. Mas, tirando esse aspecto da lenda aqui, o fato é que houve essa tradução e essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. E ela é uma boa tradução, ela traduziu muito bem o Pentateuco, mas nos Salmos ela tomou algumas liberdades assim de parafrasear algumas coisas, enfatizou um pouquinho mais o aspecto da esperança nos Salmos, de Cristo, de algumas coisas. Então, pequenas ênfases na tradução, mas a grande inovação que ela fez foi pegar alguns escritos não tradicionais lá da Bíblia hebraica, digamos, e eles colocaram dentro dessa Bíblia, da Septuaginta. E esses escritos, então, com o tempo que eram separados ali, passaram a ganhar um certo status também, porque estavam junto com os escritos sagrados. Aí, o que aconteceu? No 4º século depois de Cristo, teve um papa que pediu para um homem muito instruído também, o maior gênio dele na época ali, de maior conhecimento, chamado Jerônimo. Falou: queremos que você faça uma tradução da Bíblia aqui para o latim. E ele não conhecia bem o hebraico. E ele mas conhecia muita coisa, mas não tão bem o hebraico. Aí ele ficou amigo de um rabino para pegar instruções lá e tal. Aí o rabino pegou e falou para ele: siga o cânon mais enxuto, mais curto, que é o nosso cânon judaico, hebraico aqui, e não da Septuaginta, que tem esses acréscimos, que são alguns livros aí que nós encontramos, de Judite, de Tobias, um pequeno acréscimo do livro de Daniel, um pequeno acréscimo do livro de Esther, tem sabedoria, alguns livros aí. Aí, o que Jerônimo disse? Ele falou: olha, você tem razão, mas na cultura de onde eu venho, o pessoal tem em grande conta esses escritos também, porque a Bíblia Septuaginta, do grego, ela tinha caído no gosto do povo até na época de Jesus. Para ter uma ideia, nós temos aí na Bíblia, no Novo Testamento, cerca de 350 citações. São centenas de alusões a texto do Antigo Testamento, mas umas 350 citações. Dessas, cerca de 300 citações vieram diretamente da tradução Septuaginta. Às vezes são detalhezinhos. Você pega o texto hebraico, ele diz ali, eu mencionei aqui, a tentação que Jesus falou. Então, esse é um exemplo que a gente vê uma diferencinha. Jesus disse lá para eles, o que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem e a mulher, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só que no hebraico está a palavra que sai da boca do Senhor. Mas na Septuaginta eles colocaram a palavra que sai da boca
de Deus. E você encontra no Novo Testamento a versão que veio da Septuaginta. Então, o que aconteceu? Essa versão da Vulgata, que ficou conhecida assim, que Jerônimo fez essa tradução, ele incluiu aqueles escritos, só que havia certas ressalvas dizendo esses daqui não pertencem exatamente, não é da mesma categoria, mas são livros instrutivos, livros de Macabeus, são livros históricos, e são livros interessantes para ler. Mas aí veio vindo, eu tenho aqui um livro que conta a história de como esses apócrifos e os livros chamados deuterocanônicos. Os proto-canônicos são aqueles que já foram considerados de início sagrados, inspirados. E os deuterocanônicos, a palavra deutero está relacionada com dois, com segundo, então as que vieram depois, para um grupo. E aqueles que não se encaixaram aí, eles são considerados apócrifos. A palavra apócrifo hoje tem o sentido de falso, mas naquela época é o sentido de escondido, de oculto. E aí o que aconteceu? Estes livros, que estão todos aqui nesta Bíblia, essa aqui é uma versão em inglês, é uma Bíblia anotada dos apócrifos, desses escritos deuterocanônicos também. Bastante interessante, contam toda a história desse material, e a gente encontra aqui. Aí, esse material veio, às vezes, como um apêndice, dependendo da tradição, porque eles não estão, esses 7 livros, basicamente, mas tem mais alguma coisa, eles não estão só na Bíblia católica. Eles estão também na Bíblia oriental, na Bíblia eslavônica, que está mais relacionada com a Rússia. Eles estão nas Bíblias aí da Igreja Ortodoxa. Tem até um livro do cânon da Igreja Ortodoxa que não está na Bíblia católica também, a mais. Tem toda a tabela disso aqui. E aí nós tivemos alguns sínodos e concílios da Igreja, e a Igreja Católica foi reafirmando. Esses livros aqui merecem ser lidos. Até que chegou na época da Reforma, aí Martinho Lutero, que era um camarada bastante estudioso, um cara muito curioso, assim, interessante ele, porque ele tinha umas afirmações antissemitas, mas tinha um grande interesse na cultura hebraica. Ele estudou hebraico com seu amigo, alguns amigos que ele tinha ali, daquela época, e então o que ele fez? Ele foi lá estudar, outros reformadores foram estudar essa Bíblia, e eles falaram: este conjunto aqui é o conjunto original lá da Bíblia hebraica, e é com esse que nós vamos ficar. Estes outros, nós não devemos considerar no mesmo nível. E aí eles fizeram essa diferença e tiraram esses livros ali. E aí, na época do Concílio de Trento, que foi quase na mesma época, aí a Igreja Católica foi lá, até em resposta a esses movimentos aqui de protestantes, e falou: nós reafirmamos esses livros e mais ainda, quem não ler, não considerar eles sagrados, são amaldiçoados. E aí fez toda uma ameaça ali para o pessoal, para quem falasse contra esses livros. E aí veio, depois nós encontramos ali na Bíblia do rei Tiago, não esse Tiago aqui, que é rei também, mas não desse, mas do rei James ali, King James, que é uma Bíblia que foi considerada autorizada, alguns consideram quase que, no mundo inglês, quase que uma Bíblia inspirada, apesar de que hoje a linguagem é muito antiga, já fizeram algumas atualizações, mas aí eles colocaram esses livros deuterocanônicos, apócrifos, como um apêndice. Mas para esse público tinha. E depois vieram outras reafirmações no mundo protestante, comparando, e por causa de alguns ensinos contraditórios e algumas histórias assim, um pouco mais com nível de fábula e tal, eles disseram: não, isso aqui veio num período ali, não tem o grau de inspiração desses outros escritos. E naquela época, é uma época que surgiram muitas histórias de anjos, o povo ali meio perdido por causa do exílio, e daí começaram a surgir alguns escritos meio anônimos, às vezes com o nome de profeta, surgiram escritos com o nome do escriba lá de Jeremias, que é Baruque. Então, foi assim que veio essa história. Mas a versão que traz esse cânon da Bíblia que Jesus lia, ela é muito sólida e tem critérios muito, muito sérios para
constatar por que o livro deve estar ou por que não deve estar. Eu acho Muito, que Deus dirigiu, o Espírito Santo dirigiu de tal maneira que aquilo que deveria estar, está, e o que não deveria estar, está fora. Então, a gente tem que respeitar todas as tradições religiosas, com o seu cânon, com o seu livro sagrado. São livros instruídos, mas na vertente protestante do cristianismo, então é esse cânon igual ao cânon hebraico. É claro que a ordem dos livros é um pouquinho diferente, porque os livros dados, por exemplo, os profetas chamados de menores, por causa do tamanho que o livro pequenininho, na Bíblia hebraica eles são agrupados, 12 livros daqueles ali. Então, por isso que tem uma diferença pequena. Nós encontramos, por exemplo, o livro de Esdras, Neemias, lá na Bíblia deles, eles consideravam como primeiro Esdras, segundo Esdras, mas fora essas diferencinhas, é aquela mesma Bíblia que Jesus lia, que era do povo judeu. Em 1947, eu já dou a palavra aqui, mas com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, foram achados muitos rolos manuscritos atestando, mostrando que livros praticamente intactos, como o de Isaías, não só fragmentos, mostrando que a mesma Bíblia que havia ali com os essênios era a Bíblia que Jesus lia, era a Bíblia antiga desde o tempo passado, lá da época de Moisés. muito bom, pastor. Então, no resumo, a Bíblia protestante, o Antigo Testamento, tem 39 livros. Isso. O cânon, o conjunto de livros sagrados que Esdras estabeleceu e que chegou até Jesus, tinha 39 livros. Naquele período entre Esdras e Jesus, quando foi feita uma tradução para o grego, a famosa versão Septuaginta, que foi essa primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, foram acrescentados, como se fosse um anexo, um apêndice, 7 livros que tinham ali um conteúdo histórico, que tinham um conteúdo que a gente chama, né, de sabedoria, mas que não estavam em pé de igualdade com aqueles 39 que tinham sido agrupados por Esdras. Então, quando chegou na época de Jesus, já existia a Bíblia hebraica, com 39, e existia a Septuaginta, que era uma Bíblia com 7 livros acrescentados. Esses livros eles foram sendo mantidos ali pela Igreja Católica, mas quando chegou na Reforma Protestante, eles foram retirados. E a minha pergunta agora, pastor, é a análise que eles fizeram ali, que levou à decisão, não vamos tirar esses 7 livros aqui, vamos permanecer somente com aqueles 39 que pertencia à Bíblia hebraica e que chegou até as mãos de Jesus. Se tivesse que apresentar assim, os motivos, uma ou duas, talvez 3 razões pelas quais os protestantes retiraram esses livros, o que a gente poderia dizer? Bom, em primeiro lugar, era a diferença, eles conheciam, sabiam a origem, que não tinha vindo desde os primórdios lá, esses livros autoritativos ali, como inspirados. Aí levaram em conta também alguns ensinos desses outros livros que não batiam 100% com o conjunto da Bíblia. Que a Bíblia, apesar de ter sido escrita em todo esse tempo, nós vemos uma mente por trás, guiando, controlando o conteúdo, embora no estilo, na cultura de cada escritor, mas a verdade, para aquela época, a história que é contada, ela não destoa ali. Enquanto alguns desses escritos, sim, eles destoavam em algumas coisas. Também é um conteúdo um pouco mais, digamos, não vou dizer que folclórico, mas eu mencionei agora há pouco que esse período entre os 2 testamentos, o pessoal começou a enfatizar muito anjo, colocar nomes para anjo e tal. Nós temos alguns anjos que nós temos nomes, Gabriel, por exemplo, isso é um nome já tradicional que vem da Bíblia, da Revelação e tal. Mas aí alguns outros nomes nós temos hoje que vieram desse conjunto lá. E nós temos também algumas histórias que enfeitaram um pouquinho ali, digamos, o relato bíblico, o relato ali da época do dilúvio, quando nós encontramos ali casamento entre as filhas de Deus ali, naquela questão, então eles colocam como se fossem anjos esses escritos. É dali que vem essa versão aí. E foi com base em tudo isso aí
que eles acabaram decidindo, não, vamos ficar com aquele cânon original, mais enxuto, mais curto, mas que não tem essas histórias. E eles eram bastante críticos também de algumas coisas. Por exemplo, Lutero, ele, em relação ao Novo Testamento, que é o Segundo Testamento aí, né, o Novo Testamento que a gente chama, ele não gostava muito do livro de Tiago. Ele chegou a dizer, se fosse por mim, tiraria a epístola de Tiago. Por quê? Porque Tiago diz, você não tem apenas que crer, você tem que praticar. Boas obras. E como Lutero enfatizava tanto a fé e a justificação pela fé, na concepção dele, só de falar ali com Tiago, você não tem que crer apenas, você tem que praticar. Para ele, isso poderia minar a crença na justificação pela fé e cair no ensino católico. Aí a gente vê Calvino. Calvino era um gênio também, mas tinha umas ideias que vieram lá de Santo Agostinho, por exemplo, de predestinação, como se Deus controlasse todas as coisas, e ele não gostava muito do Apocalipse. Ele também não escreveu comentários sobre o Apocalipse, ali, aprofundado nada. Então, se dependesse dele também, ele diria, olha, Apocalipse, não sei não, acho que deveria ficar de fora. Então, esse pessoal, mas o cânon não dependeu dessa turma, não dependeu da gente, não dependeu de Marcião, que foi um camarada que vivia lá no começo do cristianismo, que ele queria cortar, pegar a tesoura e fazer um corta e cola ali para deixar uma Bíblia bem enxuta. E tem depois alguns outros aí, tem uma Bíblia do norte-americano ali também, que ele tentou tirar todos os milagres, porque ele é ateísta, não queria saber de coisas milagrosas e tal. Então, a Bíblia nós temos que aceitá-la como palavra de Deus, da maneira que ela é, do jeito que ela veio, é como se fosse a palavra de Deus encarnada para nós, em paralelo com Cristo. Se a gente for no islamismo, por exemplo, eles consideram o Alcorão como se o Alcorão em si fosse a encarnação da palavra de Deus. Para nós, a encarnação da palavra de Deus, do verbo, é Jesus. Mas para eles é o livro. O livro em si, eles têm como um negócio tão sublime. Eu tenho o Corão em casa aqui, ganhei, por sinal, lá de um camarada lá nas terras deles, mas a visão que a gente tem é uma visão de inspiração e de uma palavra encarnada de Deus paralelo ao que ocorreu com Cristo. É divino, mas é humano também. É humano também. Pastor, o nosso tempo já está correndo aqui, eu tenho algumas perguntinhas para a gente encerrar, mas que me vem à mente. Eu queria voltar naquele ponto que o senhor mencionou. A palavra testamento, um sinônimo seria aliança, dentro desse contexto da Bíblia. E com Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus Cristo, foi inaugurada uma nova aliança. E eu tenho amigos evangélicos, inclusive alguns que são líderes de igreja, que eles enfatizam que a gente não deve ficar dando atenção para o Antigo Testamento, a antiga aliança, porque agora nós estamos vivendo um período da nova aliança e os nossos olhos, a nossa fé, elas devem estar focadas no Novo Testamento, e não no Antigo Testamento. Mas a minha pergunta, pastor, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a igreja ela foi consolidada ali com o trabalho dos apóstolos, e qual era a maneira com que os apóstolos eles lidavam com isso, a maneira como eles valorizavam ou eles não valorizavam a Bíblia que Jesus tinha estudado e tinha ensinado e que eles também aprenderam. Eles deixaram para trás, eles abandonaram o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e eles falaram, agora nós vamos escrever uma nova e isso aqui fica para trás. A gente teria alguma evidência do próprio texto do Novo Testamento que poderia nos ajudar a entender como é que os apóstolos se relacionaram com o Antigo Testamento depois da morte e ressurreição de Jesus? Uhum. Olha, eles reinterpretaram alguns detalhes ali à luz de Cristo, dos acontecimentos, porém, e a gente vê o reflexo disso no Novo Testamento, uma questão que a gente vê que houve uma reinterpretação, por exemplo, é uma reconfiguração do povo de Deus. Antes, o foco estava em Israel. Depois de Cristo, a gente vê o foco na humanidade ali, o que eles chamavam de gentios, que é uma palavra que quase que sinônimo de nações, Então, Paulo tentou democratizar isso aqui, todo mundo é sacerdote, é mensageiro de Deus.
a questão do templo. Antes, o foco estava ali no templo. Aí houve uma redefinição quando Jesus morreu, ali o véu foi rasgado de cima a baixo, o cordeiro escapou. O que aconteceu? Eles rejeitaram Jesus, o templo foi destruído, porque Jesus era o fundamento, a pedra angular do templo, e aí houve uma redefinição, em certo sentido. Jesus passou a ser o templo daqui mais representativo é o templo do céu, que era o modelo original, e a ênfase do Novo Testamento, especialmente de Paulo, é que cada um é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo, eu sou o templo. E a palavra que ele usa para templo é a palavra naos. Não é o conjunto, hieron, que é o conjunto de todo o templo, mas é a parte mais sagrada do templo, que é o Santíssimo ali. Ele aplica a gente essa palavra, dizendo, você é o templo, é o Santíssimo de Deus. Então, houve algumas redefinições em alguns detalhes, ampliação, mas eles sempre continuaram sendo judeus, todos os escritores do Novo Testamento, com exceção de Lucas, eram judeus, continuaram sendo judeus. Seria uma abominação para eles alguém dizer o Antigo Testamento, a Torá foi abolida, essa aliança foi abolida. Não, eles continuaram. O Antigo Testamento é o fundamento, é a base do Novo Testamento. Se você tirar, por exemplo, Gênesis, onde você tem a história dos começos, começo da humanidade, começo da criação, que Deus é o Criador, que nós fomos feitos à imagem de Deus, tirar ali a semente da mulher, Gênesis 3,15, que é a primeira referência à vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo para morrer por nós. Se você tirar Isaías 53, você acaba com o Novo Testamento também, porque tudo isso está lá. É difícil achar um tema do Novo Testamento cuja matriz não esteja no Antigo Testamento. Se você for, por exemplo, a ressurreição não fala tanto do Antigo Testamento. Como não fala? Está em Daniel, está lá em Jó, está em todo lugar. Se você perguntar a respeito de casamento, de onde veio? Está lá no Antigo Testamento. A imagem do ser humano de Deus, a morte de Jesus, esse Messias, está lá. A volta de Cristo não está só no Novo Testamento. Como não? E o dia do Senhor lá no Antigo Testamento? Falava a respeito de quê? Então, não tem o Novo Testamento, todos os temas que são desenvolvidos ali, eles são baseados lá. A graça que está no Novo Testamento, ela vem desde o comecinho, quando Deus provê ali a veste para o casal que pecou, Adão e Eva, quando mata o cordeirinho, todo o sistema do Antigo Testamento está relacionado com Jesus. Projeta para Jesus ali. Muito bom. E se a gente pegar cada item do templo, por exemplo, é aquilo que a gente chama de tipo, de sombra, que ele aponta para uma outra realidade. Só que essa realidade antiga, ela não desmerece, porque é o fundamento daquilo, de tudo que vem depois, do prédio. Então, Jesus utilizou, e tudo isso era aplicado. Se você pegar a luz que ficava acesa, ela se aplica a Jesus como a luz do mundo, ele diz. Se você pegar o pão, ele era o pão que tinha lá dentro. Se pegar o sacrifício, que era sacrificado no começo, ali na primeira parte do santuário, depois do templo, o que era? Era o símbolo da cruz. Se você pega o ministério do sumo sacerdote, é Jesus como sumo sacerdote. Se você pega, não é nosso tema hoje no santuário, mas se você pega ali, por exemplo, o dia da expiação, uma vez por ano, é um símbolo que tem a correlação com Jesus. Então, cada aspecto de lá está totalmente relacionado com o Novo Testamento. E se a gente tirar o Antigo Testamento, o Novo Testamento se torna incompreensível, porque toda a base vem de lá. E Jesus não surgiu num vácuo assim. Ele surgiu do lado do Antigo Testamento, a semente da mulher, a semente descendente de Abraão, filho de Davi, que Jesus é chamado dessa maneira. E assim vem, o amor de Deus vem de lá e vem tudo. Então, o Antigo Testamento, para os discípulos e apóstolos, continuou sendo a Bíblia deles, e tem que ser a nossa hoje também. Só que veio essa dimensão aí do Novo Testamento, que os judeus precisam descobrir ainda, e que nós já descobrimos, né? Que é a Escritura sagrada também, com o mesmo nível de inspiração como os profetas antigos. Amém. Pastor,
me corrige mais uma vez se eu falar alguma coisa fora do que o senhor está mencionando. Para Jesus, o Antigo Testamento era palavra de Deus, que ele estudava, que ele ensinava. Jesus morreu, ressuscitou, ele mesmo ali, na véspera da sua morte, ele estabeleceu a nova aliança, com símbolos, inclusive, com os emblemas ali da ceia do Senhor, e ele está dizendo, olha, a partir do meu sangue a gente vai ter um novo pacto, um novo testamento, a nova aliança. Mas nem para Jesus e nem para os discípulos isso significava que o Antigo Testamento perdia a sua validade, que ele não era mais vigente. Eles continuaram estudando e ensinando e pregando o Antigo Testamento, e agora, pela perspectiva da vida, do sacrifício, da ressurreição e do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Pastor, eu me lembro de um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, 2 Timóteo 3,16, ele dizendo, toda a escritura é inspirada por Deus. Se a gente for levar o pé da letra, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, estou certo? Exatamente. Naquela época não existia ainda o Novo Testamento. Havia os escritos e eles passaram a considerar esses escritos inspirados ali por Deus, como de fato eram, mas essas referências todas que Jesus usou no caminho ali de Emaús, logo depois da ressurreição, quando aqueles discípulos ali, Cleopas e outros estavam ali meio perdidos, mas a gente esperava o Messias e agora morreu, e Jesus começa a explicar, está em Lucas 24, no versículo 27, Jesus, naquele contexto, no diálogo repreende ele, mas vocês são cabeça dura mesmo aqui, difícil de entender, né? E ele começa com Moisés, passa pelos profetas, ensina tudo aquilo que estava dito a respeito dele. E ele aplica, então, aqui essa hermenêutica de que ele é o que interpreta as escrituras, tem a palavra, o verbo de hermeneu, que aparece ali, que tem a ver com interpretar. Então, ele interpreta e ele é objeto dessa interpretação também. E tudo isso que ele fala a respeito das escrituras, quando ele cita as escrituras e os apóstolos, é tudo Antigo Testamento. E o Novo veio na sequência, né? Não tinha Novo Testamento nessa época ainda. Muito bom. Pastor, o Tiago colocou, inclusive, enquanto a gente estava comentando e mencionando os textos, ele rapidamente copiou e colocou aqui na caixa de diálogos, aqui no chat, ele colocou esses dois textos. O texto que o senhor mencionou, de Jesus, explicando, começando por Moisés e todos os profetas, a gente poderia dizer, quando ele fala começando por Moisés, seria a Torá, seria ali os escritos de Moisés. Isso. Começando pelos escritos de Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Isso. E mais uma vez, uma referência ao Antigo Testamento. Sim. Jesus usando o Antigo Testamento. Às vezes Jesus usava os Salmos, é o livro que ele mais citou, e às vezes usava a palavra Salmos como sinônimo ali dos escritos, mas ele nitidamente, em alguns momentos, ele citou as 3 divisões lá do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, né? Do Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, como queiram chamar aí, mas é a Bíblia que era de Jesus e dos apóstolos e que continua válida hoje. Se a gente cortar a Bíblia aqui e ficar só no Testamento, então nós estamos mutilando aí uma boa parte da Bíblia, né? 2/3 dela. Pastor, se alguém ainda hoje se levanta, independentemente que seja um evangélico, que seja um católico, se alguém ainda hoje se levanta para dizer, mas o Antigo Testamento não vale mais, a gente já poderia afirmar, essa pessoa não tem o respaldo nem de Jesus e nem dos apóstolos para dizer que o Antigo Testamento foi anulado e que ele não vale mais. Porque se a gente for seguir aquilo que está dizendo no Novo Testamento, a partir das palavras de Jesus e dos próprios apóstolos, a gente pode atestar a vigência, a validade do Antigo Testamento ainda hoje. Estou correto, pastor? Corretíssimo. O Apocalipse, o último livro ali, há uma certa disputa se as cartas de João, o Evangelho, foram escritos depois do Apocalipse ou não, mas tem gente que defende o Apocalipse. De qualquer maneira, o Apocalipse é o encerramento da Bíblia. Ali,
o Apocalipse usa centenas de alusões ao Antigo Testamento. É um mosaico de citações, de alusões, que ele usa, e é o clímax dessa profecia ali na Bíblia. Então, o Antigo Testamento está todo ali dentro, e nós não podemos diminuir, recortar a Bíblia, porque senão a gente está achando que a gente tem mais autoridade do que Jesus, do que os apóstolos, para definir o que é, o que vale, o que não vale, o que é o cânon, o que não é. Então, não dá para a gente ter um cânon particular assim, se a gente quiser ser cristão ou judeu da maneira correta. Temos que aceitar o conjunto escritos ali, né, sagrado. Amém, amém, amém. Meus queridos irmãos, eu não sei vocês, mas hoje eu estou muito feliz. Para mim, essa conversa aqui com o pastor Marcos de Benedito foi um banquete, aprendi muita coisa, relembrei muita coisa, e mais uma vez eu estou terminando aqui o nosso estudo com o coração cheio de gratidão a Deus, porque de forma tão maravilhosa, depois de tantos séculos, ele fez chegar às nossas mãos o Antigo Testamento, a mesma Bíblia que Jesus estudava, que ele lia, que ele utilizava para ser mestre, para compartilhar a mensagem da salvação, chegou nas nossas mãos e ela é vigente, ela é válida para nós ainda hoje. Eu só posso dizer, louvado seja Deus, que privilégio a gente tê-lo nas mãos. E é lógico, né, se a gente tem esse tesouro, o mínimo que o Pai do Céu espera é que a gente estude, que a gente leia, que a gente se abasteça de coisas tão preciosas que ele revela para nós também no Antigo Testamento. Eu estou dizendo Amém. também porque a gente sempre valoriza bastante o novo, mas, irmãos, está aqui, se alguém tinha dúvida, com a aula de hoje a gente pode tirar essa dúvida. A palavra de Deus, ela está revelada, está manifestada ali no Antigo Testamento, tanto quanto no Novo Testamento. E, pastor, nosso tempo aqui estourou, e eu quero encerrar dizendo muito obrigado porque o senhor aceitou o convite, muito obrigado porque o senhor veio aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, da sua sabedoria, e eu espero que a gente tenha alegria de recebê-lo aqui em outros momentos. Vai ser muito bem-vindo, pode ter certeza, pastor. E eu que agradeço muito pelo convite, agradeço os amigos aí que acompanharam o estudo, né? E Deus abençoe cada um no estudo da palavra também. Essa vida é tão corrida, a gente encontra tantas vozes aí, mas a gente tem que selecionar tempo aí para estar com a palavra, porque a palavra nos livra de pecar, ela corrige, ela orienta, ela mostra o caminho, ela leva para o céu, né? Amém. Não é o céu, Jesus é o caminho, mas ela nos leva na direção correta. Então, que Deus abençoe cada um e que a gente estude de maneira pessoal. Aqui estamos tendo informações, mas que a gente entre em contato com a palavra também para incorporá-la à nossa vida. Amém. Pastor, antes do senhor fazer a oração, eu quero compartilhar aqui rapidamente duas pequenas contribuições aqui. A Cláudia disse, muito boa essa aula, esse estudo, obrigada, pastores, e feliz semana a todos. E a irmã Maria José falou, amém, muito especial esse estudo, e eu acho que ela fez menção ao nosso penteado, porque ela disse, mentes brilhantes. Obrigada, pastores. Então, pastor, tá aí. Muito obrigado aos elogios, o reconhecimento das aulas, e realmente hoje recebemos aqui uma mente brilhante, e foi um privilégio a gente poder estudar juntos. Pastor, despeça-nos aí com uma oração, pedindo para o Pai do Céu continuar abençoando a nossa jornada, e mais uma vez aceite a nossa gratidão e a nossa alegria, porque o Senhor esteve aqui conosco hoje. Obrigado, vamos orar. Querido Pai Celestial, nós queremos louvar o Teu nome, pelo Teu amor, a Tua graça e pela revelação da Tua palavra. Muito obrigado, porque o Espírito Santo trouxe esse conteúdo para os profetas e esse conteúdo chegou até nós para a nossa salvação, para dirigir a nossa vida. Amém. Que possamos valorizar este livro, esse conjunto de livros tão preciosos que nós temos, possamos gastar tempo com a Bíblia e possamos não tentar julgar a Bíblia, mas deixar que a Bíblia nos estude, oriente a nossa vida e mostre como nós devemos viver. Amém. Tu abras a nossa mente aqui ao estudar
que teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, que tenhamos essa sabedoria do céu e que possamos crescer a cada dia, não só no conhecimento intelectual, mas no conhecimento experimental também da tua palavra. Amém. Pedimos que tu abençoes o pastor Tavella nesta sequência de estudos, abençoes a família dele e abençoes cada uma dessas pessoas que estão participando aqui, que todas cresçam no conhecimento da tua palavra e que tu também possa dirigir o rumo da vida de cada um, atendendo os sonhos, os projetos, os planos que cada um tem e que, acima de tudo, o teu propósito possa se cumprir na vida deste grupo e daqueles que estão participando, mas também, quem sabe, não estão aqui hoje. Amém. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, pedindo que tu nos abençoes nessa noite e a cada dia, até que estejamos face a face contigo na eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, uma boa noite a todos vocês, uma semana muito produtiva, muito abençoada, e pela graça de Deus, nos encontraremos de novo na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite para vocês. Boa noite.